Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar das ações de IRBR3, uma empresa recheada de problemas e polêmicas e que recentemente fez uma captação no mercado secundário que a gente costuma chamar de follow-on. Nesse vídeo a gente vai analisar um pouco da história da empresa depois que ela foi listada em bolsa, vamos avaliar o impacto dessa captação de recursos no mercado secundário e por último a gente vai avaliar quais as perspectivas e os riscos da empresa no médio e no longo prazo. Primeira coisa que eu quero deixar muito claro é que esse conteúdo ele é meramente educacional, não representa qualquer recomendação de investimentos. A empresa foi criada em 1939, era uma empresa estatal e só abriu capital em 2017, se tornando a primeira resseguradora do Brasil a ter ações listadas em bolsa. Se a gente for observar aqui os números do IPO das ações da empresa em 2017, a gente consegue observar que ela captou 2 bilhões de reais, houve uma precificação no valor da ação da companhia em 27,24, posteriormente ocorreu um desdobramento em 3 vezes, o que traria esse valor para R$ 9,08. A gente consegue ver que o múltiplo atribuído foi de 1,3 vezes o valor patrimonial, significa dizer que a empresa conseguiu lançar as suas ações no mercado a um preço 30% mais caro do que o valor que realmente ela teria de patrimônio. A oferta foi absorvida com sobras, houve grande demanda pelos papéis da empresa, mais de 2 vezes o que era necessário. Obviamente, quando uma empresa lança ações no mercado, ela apresenta a melhor versão. E aqui já vai a primeira reflexão. Quando uma empresa lança ações pela primeira vez no mercado, ou seja, um IPO, qual que é o principal objetivo da companhia? Que essas ações sejam absorvidas pelos investidores. E para isso, ela apresenta a melhor versão da companhia com expectativas promissoras para o médio e longo prazo. E nem sempre essas expectativas se concretizam. Uma coisa que foi dita durante a abertura de capital foi a seguinte frase: com a realização do IPO, o IRB Brasil passa a ser uma empresa listada no novo mercado que conduz as empresas ao mais elevado padrão de governança corporativa. Bom, vamos desconsiderar essa frase e vamos ver como se comportou as ações de IR Brasil desde a sua abertura de capital até o seu topo máximo que ocorreu ali em 2020, no início de 2020. O papel subiu mais de 400%, só que durante esse período de 3 anos ocorreu alguns eventos que devem ser relatados. E aí, em 2019, a gente teve alguns eventos importantes que impactaram a companhia. O primeiro deles foi a saída do Banco do Brasil, que detinha uma participação no capital social da empresa, assim como a própria União, que também, por meio da BB Seguridades, tinha uma participação. Lembra que eu mencionei para você que a IRB foi criada como uma empresa estatal, lançou ações no mercado em 2017 e a União ainda tinha uma pequena participação que foi desfeita lá em 2019. Ela vendeu as suas ações, assim como o próprio Banco do Brasil. E aí tem uma frase que chama atenção na época desse evento, Com isso, a companhia passa a ter o controle pulverizado e a expectativa é que passe a adotar regras mais rígidas no que se refere à governança corporativa da companhia, E aí a empresa passa a ser definitivamente uma companhia privada. Com isso a gente tem alguns sócios, Tem o Itaú, tem o Bradesco e tem um fundo da Caixa que absorveu parte dessa oferta. Agora, você há de concordar comigo que quando uma empresa sobe 400% em menos de 3 anos, ela chama a atenção dos investidores. E claro, muita gente vai se debruçar sobre os números da companhia. Só para a gente ter uma ideia, o retorno sobre o patrimônio em 2018 da IRBR Brasil foi de 35%, com expectativa de que em 2020 esse retorno aumentaria para 45%. Só para a gente ter uma ideia de parâmetro desses valores, as 30 maiores companhias do mesmo setor, ou seja, resseguradoras, em 2018, detinham um retorno sobre o patrimônio inferior a 5%. Então, como que a IRBR Brasil conseguia ter um retorno tão expressivo se comparado às empresas do mesmo setor? E aí, muita gente vai se debruçar sobre esses números para poder entender essa façanha. Eu mencionei muita gente, mas provavelmente não foi tantas pessoas assim, porque se tivesse sido, muito provavelmente, essa fraude teria sido descoberta com antecedência. De todo modo, no dia 2 de fevereiro de 2020, a Esquadra Investimentos, até então uma gestora não tão conhecida no mercado, apresenta um relatório onde eles demonstram o racional por trás de uma operação short que eles fizeram nas ações de IRB. Uma operação short é quando você está apostando na queda do papel. Em resumo, esse relatório, que contempla mais de 150 páginas, traz a perspectiva da Esquadra de que esses números apresentados pela companhia, pela IRB,
não são reais. E aí a gente começa a verificar aqui o indício de fraude que posteriormente passa a ser investigado pela CVM. O interessante é que essa carta ela foi divulgada no domingo. E aí na segunda-feira, após a divulgação da carta, o papel abriu com gap de baixa, mas depois teve uma recuperação consistente ao longo do dia. E depois, passado alguns dias, o papel quase voltou para o patamar anterior à divulgação da carta, né? Então, quer dizer, muito provavelmente aqui os investidores, pessoas físicas, não acreditaram muito nessa carta, não levaram tanto em consideração. Só depois que houve uma queda mais acentuada e aí o papel realmente assumiu uma tendência de baixa, principalmente depois saiu algumas informações de que a empresa do Warren Buffett teria comprado algumas ações da IRBR, o que foi desmentido posteriormente e que ocasionou aí sim uma derrocada mais acentuada das ações de IRB ao longo dos próximos meses. É claro que assim, pessoal, falar de algo que já passou é muito fácil. Mas naquele momento em que o investidor, de repente, tinha as ações na carteira de RBR, a tomada de decisão para manter os papéis na carteira ou vender esses papéis era muito difícil. Realmente era uma sinuca de bico pelo seguinte fato. Por um lado, você tinha uma empresa que estava listada em bolsa, passa por balanços auditados e apresenta resultados consistentes. E por outro lado, você tem uma gestora que até então não era tão conhecida no mercado, que apresenta um racional de venda das ações, acreditando que os números são irreais. Então assim, o que a gente pode tirar de aprendizado nessa situação? Eu acredito que a única coisa que a gente pode tirar de aprendizado e não ficar se lamentando se de repente você está trazendo aqueles papéis naqueles valores, haja vista que naquele momento havia mais de 27 mil investidores em IRB, é entender que a gente não pode estar muito concentrado em um único papel. A diversificação é fundamental, porque se você tem as ações, mas você tem um pouquinho da tua carteira, mesmo que essa ação se desvalorize muito, isso não vai impactar de forma significativa no teu portfólio. E aí, durante esse intervalo de tempo, você tem renúncia de diretor, saída da diretoria, investigações da CVM, e aí vem o primeiro balanço. Esse balanço apresenta uma queda de 92% do lucro. Só que no fechamento do mesmo ano, 2020, onde a carta foi publicada, IRBR apresenta um prejuízo de 1,5 bilhões de reais. Fez ali algumas tentativas de reforçar o caixa, vendendo alguns ativos físicos que a empresa teria um percentual, mas mesmo assim não foi suficiente, o prejuízo foi bem significativo, principalmente se comparado ao ano anterior, onde a empresa apresentou um lucro de 1,2 bilhões de reais. Então saiu de um lucro de 1,2 para um prejuízo de 1,5 de um ano para outro. E aqui a gente consegue ver isso muito claramente, né? A empresa vinha tendo um lucro consistente ao longo dos anos, com uma margem expressiva, como eu mencionei para vocês, mas em 2020 o prejuízo foi significativo de quase 1,5 bilhões. No ano passado, 2021, também amargou prejuízo, mas diminuiu esse prejuízo caiu para praticamente 700 milhões, e aí criou-se uma perspectiva melhor para a companhia, que inclusive nessa melhora de 2021 conciliou com a chegada do mega investidor Luiz Barsi Filho, né, que a gente tem bastante admiração, que Deus dê muita saúde para que ele possa continuar compartilhando o seu conhecimento conosco. E aí ele comprou aqui um pouquinho de ações da IRBR, naquele momento essa participação chegou a ser superior a 1,5%, mas pelo que a gente vem acompanhando, essa participação diminuiu para menos de 1%, né, que representa uma parcela muito pequena do patrimônio dele. Então, assim, é uma participação que ele tem na empresa que eu diria que é até irrelevante em relação ao tamanho do portfólio que ele tem. Também tivemos aí novo CEO para a companhia, e aqui a gente tira uma lição importante do maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Muito mais do que saber se ele tem exposição no papel A, B ou C, é entender como que ele investe. E a gente conseguiu ver que ele tem exposição nas ações de IRB, que está passando por uma reestruturação, mas é um percentual muito pequeno do seu patrimônio, onde ele não corre o risco de ruína. Se eventualmente aquela empresa sofrer um default, ele vai ter uma perda praticamente insignificante. E aí a gente chega no ano de 2022, onde havia uma perspectiva de melhora da companhia, justamente porque ela conseguiu reduzir prejuízo de 2020 para 2021. E aí, se a gente colocar aqui os balanços trimestrais, de fato, no primeiro trimestre de 2022, houve um pequeno lucro de 80 milhões, só que no segundo trimestre de 2022 veio um prejuízo maior do que o esperado. Já era esperado que a companhia tivesse um prejuízo, mas a expectativa é que esse prejuízo fosse de 150 milhões e foi mais do que o dobro, né? 373 milhões de reais. Esse prejuízo foi ocasionado
pressionado principalmente pelo acionamento de seguros atrelados ao segmento rural, dada uma seca que afetou a região sul. O índice de sinistralidade alcançou 124% e, se não tivesse ocorrido essa seca lá na região sul, teria sido uma sinistralidade menor de 89%. E dado esse prejuízo, ela passou a ficar desenquadrada junto ao órgão regulador, que é a SUSEP. Como a gente sabe, a IRB é uma resseguradora. Ela precisa comprovar uma reserva técnica, ou seja, um volume financeiro, para caso ocorra um sinistro, ela tenha capacidade de honrar esse compromisso. E aí, novamente, o investidor ficou numa situação bastante delicada, porque a empresa precisou captar recursos para sobreviver. Quando ela coloca mais ações no mercado, se você não exercer a compra desses papéis, você acaba sendo diluído. Por outro lado, se você exerce, você está comprando um ativo, fazendo um preço médio para baixo numa empresa que está apresentando prejuízo. Então, realmente é uma situação bastante difícil, onde cada investidor vai avaliar se faz sentido para ele ou não. De todo modo, a IRBR conseguiu fazer essa captação de recursos, e aí a dúvida é se esse valor captado na oferta vai resolver a situação ou se a empresa vai precisar fazer nova chamada de capital em um futuro não muito distante. Aqui a gente consegue ver qual que é a expectativa de preço-alvo dado por alguns players para as ações de IRBR. No caso do Citi, eles acreditam que o papel vale R$ 1,10. Já no caso, por exemplo, da JP Morgan, eles colocam o valor justo entre R$ 1,00 e R$ 1,40. E aí a gente consegue observar que essa faixa de preço-alvo dada por esses players está bem em linha com o valor patrimonial do papel, que hoje é de R$ 1,32. O problema maior que o mercado enxerga é que existem vários riscos embutidos. Primeiro, é da empresa continuar queimando caixa. Segundo, chamar mais capital. Terceiro, eventualmente ocorrer um sinistro acima da média, como aconteceu recentemente. E o quarto risco, menos monitorado pelo mercado, mas que está em pauta, é um possível fechamento de capital da companhia. E essa especulação sobre um possível fechamento de capital da companhia traria para muitos investidores um prejuízo irreversível, principalmente aquelas pessoas que têm preço médio elevado. Haja vista que quando uma empresa vai fechar capital, existe uma série de regras para determinar o valor de aquisição para fechamento de capital em bolsa, mas muito provavelmente os investidores que adquiriram esses papéis a preços médios elevados não conseguiriam reaver esse dinheiro. Então talvez esse é um risco que deve ser levado em consideração. Espero que você possa ter gostado desse vídeo. Se gostou, aproveita, dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!